Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal. Esse é um espaço especial para descomplicar a psicologia. É uma continuação das postagens que eu faço no meu Instagram. Ainda não conhece meu Instagram? Passa lá para ver um pouco mais, @CarolineLemosPsi. Hoje nós vamos falar de um tema que foi muito pedido durante a semana no meu Instagram, que são sobre as feridas emocionais. Mas o que essas feridas têm relação com a nossa vida? No decorrer da nossa vida, vamos acumulando boas lembranças, mas também feridas emocionais. Algumas grandes, outras nem tanto, mas só nós sabemos o estrago que cada uma delas acabam fazendo em nossa rotina, em nosso dia a dia, nas nossas relações, em nossa autoestima, em nosso amor próprio. Temos uma tendência em nos afundarmos nas mágoas e decepções. Por isso é sempre necessário o questionamento se não estamos potencializando demais a nossa dor. Claro, não estou falando sobre em relação a conselhos. Você precisa sair dessa, isso é muito pouco. Não, só nós sabemos a nossa dor. Por isso é necessário, em alguns momentos, parar e colocar na balança. Será que estamos sofrendo mais do que deveríamos em relação a isso? Será que estamos potencializando muito? E isso está fazendo com que cada dia que passe eu me afunde mais nessa dor e não encontre outra saída? Esse questionamento ele sempre precisa acontecer quando estamos diante de algo que nos traz dor. As experiências emocionais que se desenvolvem ao longo de nossas vidas moldam as nossas feridas emocionais. Essas feridas podem ser múltiplas e ocorrerem de várias maneiras, como humilhação, traição, desconfiança, abandono, injustiça. São as 5 feridas emocionais mais conhecidas, que em um outro momento eu posso trazer detalhadamente sobre cada uma delas. Tomar consciência das nossas feridas emocionais é uma forma de buscar pela cicatrização. Eu só consigo cuidar de uma ferida quando eu percebo que ela existe, eu percebo que é necessário cuidar e aí eu passo pelo processo de tratamento dessa ferida. Vai doer, sem dúvida que vai doer, principalmente no início. Mas, quanto mais deixamos elas de lado, mais elas crescem com o passar do tempo e elas ficam cada vez mais profundas, o que vai dificultando ainda mais o cuidar dessas feridas. Vivemos constantemente situações que tocam a nossa dor e nos fazem colocar várias máscaras por medo de reviver o sofrimento. Então, muitas vezes, nós começamos a nos proteger para não reviver aquele sofrimento. Afinal, aquela experiência foi tão dolorosa que não vale mais a pena viver aquilo. Então, nós começamos a colocar máscaras, nós começamos a colocar elas para debaixo do tapete, acreditando que isso vai resolver o problema. A sua ferida emocional é uma parte sua e assim precisa ser tratada. Nós não temos como olhar para a ferida emocional como algo externo, faz parte da nossa vida. E ela precisa ser tratada. Você pode ou não concordar que essa ferida faz parte de você, mas o primeiro passo é aceitar que ela existe e que de alguma forma influencia em suas escolhas, influencia em sua vida, influencia nas suas relações. Curar uma ferida emocional significa aceitá-la, observá-la cuidadosamente e saber que ter situações dolorosas a resolver faz parte da experiência humana. Todos nós passamos por isso e faz parte da vida. Não somos piores ou melhores porque algo nos machuca. E nos machuca diferente da outra pessoa. Construir uma blindagem é aceitar viver com a ferida aberta e evitar novas experiências. Nós começamos a evitar a vida por causa das feridas emocionais que existem no nosso coração, das feridas emocionais que existem na nossa história. Aceitar as nossas feridas é muito importante no processo de cicatrização e transformação de nós mesmos.
Afinal, nós começamos a olhar a vida de uma forma diferente quando nós começamos a cuidar da ferida. Sabe quando a gente tem aquela ferida que tudo bate em cima, que tudo cai em cima e que nós começamos a nos proteger? Então andamos com o pé um pouquinho mais para trás ou escondemos um pouco mais o braço justamente para que não machuque aquele lugar. É assim que acontece com as nossas feridas emocionais. Nós escondemos a nossa essência porque estamos machucados e não queremos que o outro machuque ainda mais aquilo que está aberto. Então deixamos de viver como acreditamos que deveríamos viver. Escondemos a nossa essência. Aceitar o fato de que você sente medo ou vergonha diante da sua ferida emocional é um ponto importante. A vontade e a decisão de superar as feridas emocionais é o primeiro passo. Então, mesmo quando sentimos vergonha, quando sentimos medo, se existe a vontade de superar essas feridas, estamos começando no caminho certo. Paciência, compaixão, amor próprio, acolhimento e compreensão será necessário durante o processo. Afinal, estamos mexendo em algo que dói e vamos precisar ter tudo isso para nos acolhermos, para trabalhar o nosso amor próprio, para trabalhar a nossa compaixão e paciência quando doer demais, paciência quando machucar demais. Entender que o outro não tem responsabilidade em atender às nossas expectativas e muito menos pode curar as nossas feridas emocionais. Só nós podemos curar e não as nossas relações. Não adianta eu esperar que o outro cure a ferida que está ali dentro. Ele não consegue. Às vezes ele nem tem noção da dimensão daquela ferida dentro da nossa vida. Nós somos responsáveis por cuidar e curar dessas feridas. Se permita ficar bravo com aquelas pessoas que te feriram. Quanto mais nos machucaram, mais profundas são as nossas feridas. E é mais normal e humano que isso resulte em culpa e raiva para os que nos machucaram. Faz parte a gente sentir culpa e raiva. Quando nós não transferimos isso para quem nos machucou, nós trazemos isso para a nossa vida. Então nós nos culpamos, nós sentimos raiva de quem somos. E não estou falando sobre guardar esse sentimento. É normal se permitir estar zangado com aquela pessoa. É normal se permitir estar chateado com aquela pessoa e trabalhar o seu processo de perdão, entendendo que você não tem culpa das feridas que foram causadas em você, mas que você pode mudar esse cenário. Também não falo sobre culpar o outro, mas responsabilizar o outro sobre a ferida que foi aberta em você e entender que você vai precisar de um momento para digerir aquelas feridas, que você vai precisar de um momento de cicatrização e se durante esse momento você precisar se afastar do outro, tá tudo bem. Se você não consegue se afastar desse outro, como é que você vai curar essa ferida? É um questionamento que você vai precisar fazer com você, para você entender de que forma é melhor para o processo de cura dessa ferida. Nem todo mundo a gente consegue se afastar, isso faz parte. Mas se você consegue se afastar e você deseja se afastar, é uma escolha e tá tudo bem por isso. Só não guarda essa raiva, esse rancor dessa pessoa, porque talvez ela também já tenha sido ferida e ela só está ferindo. Afinal, quando nós estamos feridos, nós ferimos, mesmo que inconscientemente. E isso faz parte da vida e precisamos reconhecer que também ferimos outras pessoas. Nós não somos só feridos, nós também ferimos. Por isso que nós precisamos curar as nossas feridas emocionais para não continuar com a repetição de ferir novas pessoas. Lembre-se que nenhuma transformação é possível sem a aceitação da ferida. Não se apaga a sua dor. Não se coloca debaixo do tapete essa dor. Mas também não estou falando de você se apegar e cuidar dessa dor como um bichinho de estimação. Ela não é o seu bichinho de estimação. Ela não faz a sua vida uma vida melhor. Ao contrário, ela te paralisa. Ela faz com que você não seja quem é você. Ela faz com que você não use todo o seu potencial. Então não se apega a ela, não alimenta ela. Sai desse lugar
que não pertence a você. As feridas emocionais só nos prendem ao passado, nos prendem a uma dor e nos trazem uma vida amarga, sem sentido, sem sorriso e com questionamentos que muitas vezes nos levam cada vez mais para um buraco de solidão, tristeza e angústia. Curar as feridas emocionais é o primeiro passo para a autolibertação, é o primeiro passo para o acolhimento. E aí, o que você achou? Você acha que é possível cuidar das suas feridas emocionais? Esse é um convite profundo, mas um convite para você que está disposto a se entregar ao autoconhecimento.